Bom, hoje então, como eu disse, a gente está em Apocalipse 4 e só recapitulando rapidamente, nós começamos o Apocalipse com João se apresentando e com João tendo uma visão. Lembra que ele teve a visão de Jesus, do trono de Deus, enfim. E então, depois daquela visão, o Jesus fala para João escrever aquilo que ele tinha de mensagem para as 7 igrejas da Ásia. Então, quando a gente encerra as 7 igrejas da Ásia, basicamente a gente encerrou essa primeira visão de João. Agora, no capítulo 4, a gente está numa segunda visão de João. João vai ter uma segunda visão, e ali ele vai ver novamente o trono de Deus, só que de um outro ângulo, de uma outra percepção, tá? Então, nós precisamos entender que, embora sejam visões diferentes, elas não estão totalmente desconexas, muito pelo contrário. Quando a gente vê a forma como terminou a primeira visão, ou a última das cartas, né, que é o final da primeira visão, nós vamos ver semelhanças ou conexões com o que ele está falando no começo dessa segunda visão. Então, por exemplo, Apocalipse 4, versículo 1, vai dizer: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Bom, depois dessas coisas, a pergunta é: quais coisas? E a resposta é: bom, depois de ter visto a primeira visão, depois de ter recebido as mensagens para as 7 igrejas. Como que eu sei isso? Como que eu sei que não está se referindo a um futuro distante para nós, como eu já tratei na introdução? Ora, primeiro porque está conectado ao texto anterior. Depois dessas coisas, a gente acabou de ver uma coisa, tem que estar conectado àquelas. Segundo, pelo que é falado logo no início dessa visão do capítulo 4. E diante de mim estava uma porta aberta no céu. Qual era o encorajamento, ou qual era a mensagem final ali da primeira visão? Não era para a igreja de Laodiceia a mensagem dizendo: eis que eu estou à porta e bato? Aquele que abrir a porta, então, ou aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu cearei com ele e ele comigo? Bom, aqui João está dizendo: bom, o chamado de Jesus é para que vocês abram a porta. Todavia, ele abriu uma porta para mim. Ele está conectando essas coisas, dizendo: houve uma porta aberta. Jesus abriu uma porta para que eu visse uma nova realidade, para que eu entendesse algo que eu precisava comunicar a vocês. Bom, tratando ainda, como eu disse, a gente vai tratar da questão interpretativa do livro de Apocalipse de maneira corriqueira, de maneira constante ao longo do livro. Não dava para fazer tudo isso na introdução, porque ficaria muito longo. Então, Apocalipse aqui no capítulo 4, a gente vai de fato entrar numa linguagem bem densa do Apocalipse, no capítulo 4 e 5 especialmente, e o capítulo 4 e 5 são parte de uma mesma visão, tá? É a mesma visão que ele está tendo. E então, no capítulo 4 a gente vai aprender sobre interpretação apocalíptica o seguinte: a pergunta que nós devemos fazer ao texto não é o que é isso, mas o que isto quer dizer. Ou seja, quando a gente tem ali, por exemplo, só um exemplo, quando a gente chegar lá a gente vai ver com mais detalhes. Quando a gente tem ali João dizendo: eu vi 24 anciãos, na nossa percepção do século 21, ou na nossa forma de ver textos, a gente vai dizer: o que é os 24 anciãos? O que eles são? Quando a gente vê na percepção apocalíptica, ou seja, quando a gente se transporta para o primeiro século, para um povo que está acostumado com linguagem apocalíptica, essa pergunta não existe na cabeça deles. A pergunta deles não é o que são os 24 anciãos, mas é o que eles estão fazendo ali. O que significa isso? O que quer dizer isso? Não é o que eles são, mas o que quer dizer isso. E, portanto, a pergunta que nós temos que fazer é a que os ouvintes primitivos faziam, não é a que nós, ouvintes do século XXI, gostaríamos de fazer. Ela não foi escrita para nós, ela foi escrita para os ouvintes primitivos. Nós simplesmente recebemos por tabela
essa revelação, tá? Então, João não escreveu para mim e para você, João escreveu para o povo do primeiro século, para a igreja perseguida do primeiro século, e isso a gente não pode perder de vista absolutamente quando a gente está estudando Apocalipse, na verdade, quando a gente está estudando nenhum livro das Escrituras, tá? Então, nesse capítulo 4, nós vamos ver destacado o atributo criador de Deus. No capítulo 5, que é parte da mesma visão, nós vamos ver destacado o atributo redentor de Deus e o senhorio de Deus na história, tá? Como eu disse, ambos fazem parte da mesma visão e ambos têm como propósito chamar o povo de Deus ameaçado, perseguido pelo Império Romano, à fidelidade, à perseverança, a abandonar as falsas doutrinas, a não se curvar à idolatria, a não se curvar ao imperador, a não se abandonar à perversão sexual e todas essas coisas, tá? Bom, então capítulo 4, versículo 1 vai dizer: depois dessas coisas, olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, narrativa da primeira visão, lá do capítulo 1, disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois de quais coisas? Depois das coisas narradas nas cartas para as igrejas, tá? A primeira expressão, então, depois dessas coisas, se refere depois da primeira visão, depois daquilo que eu vi primeiro. E a segunda expressão, depois dessas coisas, ou seja, eu vou lhe narrar o que vai acontecer depois dessas coisas, é em referência a depois do que ele falou para as igrejas, tá? Dessa perseguição que eles sofriam, deles terem que abandonar os falsos ensinos e tudo mais. Bom, note você que no versículo 2, João vai dizer: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Bom, me vi tomado pelo Espírito ou em Espírito. A ideia é que João não foi transportado fisicamente ao céu, mas que ele foi transportado, digamos assim, a uma visão celestial, tá? E é por ele ter sido transportado a uma visão celestial que ele usa tanto simbolismo e figuras para narrar essas imagens. E você vai notar que quando João está descrevendo muitas dessas imagens, ele vai dizer: vi algo semelhante a, vi algo semelhante a. Por que ele usa isso? Bom, porque João é um ser finito, um ser dentro de uma realidade de primeiro século, que está vendo algo para além da sua finitude e, portanto, que não tem argumentos, palavras corretas, adequadas para descrever toda aquela gloriosa imagem, tá? Então, naturalmente, João está adaptando o que ele está vendo, ou está tentando adaptar linguagens para traduzir algo que é para além da linguagem humana, tá? Então, é muito comum isso. João, então, é levado em espírito, digamos assim, tem essa visão, e o que ele vê primeiro? Ele vê um trono e alguém que estava sentado sobre o trono. Bom, eu gosto da ideia de que João não vai dizer quem é esse alguém. Ele não vai dizer: e o Deus eterno, Yahvé, estava sentado sobre o trono. Por que ele não fez isso? Ora, porque é óbvio. O único que pode estar sentado no trono é o Deus eterno. É uma percepção tão lógica que era também uma cutucada do imperador romano. Embora ele quisesse ser Deus, embora cada vez ele usasse mais título para exaltar a si mesmo, cara, só tem um que está sentado no trono, eu nem preciso dizer o nome, porque é óbvio quem é ele, né? É uma cutucada, então, no imperador romano. E isso era significativo para a igreja, que estava sofrendo perseguição, porque então eles estavam, a partir de João, percebendo que existia um trono para além daquele trono do Império Romano, existia alguém que era tão poderoso, que era tão visível, perceptível o seu poder, que não precisava nem mesmo ser nomeado. Ele não precisava nem usar da sua autoridade para dizer: eu sou isso, eu sou aquilo. É óbvio que era ele que estava no trono. Já o imperador não, ele precisava cada vez mais
colocar títulos à sua pessoa para tentar garantir ou dizer que ele era poderoso. Bom, versículo 3, a gente vai ver João falando sobre aquele que estava sentado no trono. Ele tinha o aspecto semelhante, lembra? Semelhante a, porque não dá para narrar com perfeição isso, a jaspe e sardônio. São duas pedras preciosas, tá? A jaspe, talvez uma pedra parecida com cristal ou com diamante, né? Uma pedra branca, transparente, talvez uma referência à santidade de Deus, a qual nesse mesmo capítulo será exaltada posteriormente, tá? Sardônio também, outra pedra preciosa, mas com uma cor avermelhada, uma provável referência ao sangue de Jesus que purifica, né? Ou uma referência ao pecado que teve que ser expurgado, digamos assim, tá? E depois ele vai dizer, e tinha ali ou um arco-íris parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Arco-íris, todos nós quando lemos arco-íris, provavelmente lembramos do pacto de Deus com Noé, depois de ter mandado o dilúvio, destruído toda a terra, destruído toda a criação, digamos assim. Ele preservou só um número específico dessa criação e salvou Noé e sua família, parte da sua família. Então, depois de ter mandado o dilúvio, depois de ter destruído, Deus faz um pacto com Noé, dizendo: olha, eu não mais destruirei a minha criação por meio da água. E então, esse será o pacto entre eu, o Senhor, e você. E ele fez, então, aparecer o arco-íris no céu. Então, o arco-íris era um sinal da paz que Deus tinha estabelecido por sua graça, não porque o homem tinha mudado, porque logo quando o negócio, né, quando as águas se secam, o homem começou a fazer besteira de novo. Então era um pacto de Deus com o homem, dizendo: eu não mais destruirei a terra, tá? Então, quando João narra o arco-íris aqui ao redor do trono, ele está narrando para a gente paz. Ele está narrando um símbolo de paz, de comunhão de Deus com nós. Um símbolo de bondade, de graça de Deus com a humanidade e com a sua criação. Como eu disse, esse capítulo vai exaltar o atributo do Deus que criou, o Deus Criador, tá? Versículo 4 vai dizer: ao redor do qual, ou seja, do trono, né? Ao redor do trono estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Bom, a pergunta, como eu disse, não é o que são esses 24 anciãos, mas o que isso significa, tá? Por que não? A pergunta não é o que são. Bom, ontem eu estava vendo alguns comentários de Apocalipse 4, e só dos 24 anciãos eu vi 11 possibilidades. O que são? É por isso que a pergunta não rola. Nós estamos transportando a nossa expectativa do século XXI para o texto, está errado. Eles não tinham, esse escrito não tinha esse propósito, tá? Mas uma das possibilidades que eu vi, que é óbvio, é que os 24 anciãos poderia ser uma representação da igreja, da totalidade da igreja. Por que 24 anciãos seria isso? Bom, porque a igreja veterotestamentária, do Velho Testamento, digamos assim, o povo de Deus, era representado pelas 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, ela é representada pelo apostolado dos 12, grupo dos 12. Portanto, 12 com 12, 24. Então, simbolizando essa totalidade daqueles que creram ou que viriam a crer no futuro e estariam ali. Então, talvez esteja representando a igreja ali diante do trono de Deus. A ideia é que Deus está no trono e ao redor dele, de maneira circular aqui, há outros 24 tronos, que são desses 24 anciãos, tá? Sendo essa a ideia, e eu não estou dizendo que é, mas sendo essa a ideia que os 24 anciãos representam a totalidade da igreja, isso seria significativo para os leitores primitivos, porque eles estavam comparecendo diante do trono de César para serem degolados.
para morrerem, para serem envergonhados, para sofrerem vergonha e dor. Mas o que o João está transmitindo é: eu sei que dói, eu sei que é sofrido, mas saibam que vocês que estão aí em vergonha, aqui estão em glória. A igreja está representada em glória diante do trono daquele que vive para todo sempre, diante daquele que verdadeiramente tem todo o poder, diante daquele que é o Senhor da história, diante daquele que criou todas as coisas e as criou para a sua glória. Portanto, persevere, passem vergonha nesse trono terreno. Ele é pequeno, ele é ínfimo comparado com o trono do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Talvez essa seja a mensagem, se esses 24 anciãos são a representação da igreja. Mas independente de serem ou não a representação da igreja, o fato é que esses 24 anciãos estavam ali como que formando um senado de honra. E talvez ouvindo isso você vai dizer: então eles tinham opinião, eles decidem sobre as coisas? Não, não necessariamente. Veja, diante do trono daquele que é, que era e que sempre será, diante de toda aquela majestade, aquela gloriosa figura, quem que vai dar pitaco, meu amigo? Não, só vamos concordar solenemente, declarar a justiça daquele que decreta as coisas. Vou lá questionar Deus? Talvez eu aqui, sem a visão do trono, sem a visão do alto, né? Eu, na minha inocência ou na minha insensatez, eu questiono. Mas aquele que está lá em cima, percebendo quem ele é, plenamente, vai questionar o quê? Vai dar pitaco em quê? Só pode simplesmente confessar que ele é grande, poderoso e digno de todo louvor. Versículo 5. Então, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Molhei tudo. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Você lembra de alguma passagem que fala de relâmpagos, vozes e trovões? Te vem à mente alguma passagem? Não? Quando Deus deu a Moisés no Sinai a lei, tinha essa mesma imagem, relâmpagos, vozes e trovões. Os israelitas se encolheram de medo e de assombro. Eles então falam: nós não queremos ouvi-lo. Vai lá, Moisés, fala só você com ele. Seja o nosso representante diante de Deus, porque nós não podemos com todo esse poder. Então, o que o João está transmitindo aqui para nós é que é assombroso. A imagem era de um poder, não que gera medo, mas que gera assombro, que nos deixa sem força, que é um poder para além do que nós podemos suportar. Lógico, se estivéssemos nesse corpo físico, né? Falando disso. Mas o fato é então que ali havia uma imagem assombrosa, uma imagem de poder. E o candelabro aqui, as 7, como que ele vai narrar aqui? As 7 lâmpadas de fogo, uma imagem, uma figura, uma representação do candelabro, e 7 Espíritos de Deus. Nós já vimos isso no capítulo 1. É uma forma apocalíptica de dizer da plenitude do Espírito Santo, ou da plenitude do Espírito de Deus, porque 7 representa plenitude, completeza, tá? O que é completo, o que é pleno. Versículo 6 vai dizer: também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Então, a primeira parte do versículo 6, João, depois de ver aquela imagem assombrosa, relâmpagos, trovões, tal, João narra a imagem daquilo que parece, de novo, parece com um mar de vidro, claro como um cristal. Bom, como eu disse, João está tentando fazer perceptível para nós aquilo que ele está vendo. Não é tão simples e por isso a gente também não está entendendo muita coisa. É normal, está tudo certo. Como eu disse na semana passada, a gente precisa pegar a mensagem central, a ideia central, e a gente vai fazer isso no final
do estudo. Eu vou transmitir isso para vocês no final do estudo. Mas a gente tem que trabalhar o texto, não tem como fugir dele. Então, a ideia aqui, semelhante ao mar de cristal, provavelmente o João está fazendo referência ao mar de fundição do tabernáculo. Basicamente, no tabernáculo, Velho Testamento, era feito o sacrifício, os sacerdotes faziam o sacrifício dos cordeiros, dos bois, enfim, de vários animais. E nesse tabernáculo, na parte exterior, que é onde era feito o sacrifício, havia uma bacia de bronze. Bronze no tabernáculo, ou bronze nas escrituras, via de regra, simboliza juízo. E, portanto, havia uma bacia, uma grande bacia de bronze, com água, que eles deveriam se lavar após terem feito o sacrifício. Ou seja, só depois de terem realizado o sacrifício, eles deveriam ir até essa bacia de bronze e lavar as suas mãos. Não havia água encanada, obviamente. Lavar as mãos naquela bacia de bronze, sinal de juízo que foi aceito por Deus aquele sacrifício, né? E portanto, talvez o João esteja aqui transmitindo para nós que, embora havia assombro, embora havia uma imagem forte, havia também um mar de cristal, que nos remete a essa bacia onde era lavado as mãos dos sacerdotes com o sangue do animal inocente que pagou o preço pelos pecados curtos daquele homem, daquela pessoa. E portanto, o que o João está tentando transmitir para a gente é que, por meio do sacrifício que foi oferecido, não mais diariamente, não mais em sequência como era no tabernáculo, mas de um único sacrifício perfeito de Jesus na cruz, agora nós temos um mar calmo e cristalino, águas tranquilas, não há mais revolta, não há mais punição, não há mais ira para aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Há um mar cristalino. Talvez esse mar, para além disso, seja a imagem, e me fez lembrar algo que eu vi na Áustria, seja a imagem de você no alto de uma montanha, olhando lá embaixo aquele mar lindo, cristalino, que faz o que quando bate o sol? Reflete a bela imagem dessas montanhas, ele espelha, né? Talvez a imagem seja isso, o mar representando que o sacrifício foi aceito e que agora ele espelha a glória do próprio Deus, porque foi por meio do sacrifício dele e da glória dele, do poder dele, que a igreja pode estar ali diante do trono dele. Não foi algo que nós fizemos, foi algo que ele fez. E portanto, embora a gente aceitou esse sacrifício, o sacrifício foi dele, foi aceito por ele e reflete a própria glória do Criador, tá? E agora, uma vez que esse sacrifício foi feito, nós podemos estar ali diante do trono, não mais em apavoro, como estavam os israelitas quando viram os relâmpagos e trovões, mas em paz, em tranquilidade, em confiança, porque um sacrifício foi feito e ele trouxe paz entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Ok? Versículo 6 ainda, a parte B até o 8 vai dizer: no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Bom, talvez enquanto eu lia, você tentou imaginar na sua cabeça esses animais, olhos embaixo das asas. Bom, você perdeu o seu tempo, eu também fiz isso, perdi o meu também, né, quando estava preparando o estudo. É natural, a nossa mente é lançada a isso, né? Mas, como eu disse, a ideia não é ver essas imagens, a ideia é entender o que elas estão dizendo para nós.
E o que elas estão dizendo para nós é que ali no centro, no trono de Deus, havia a representação da criação. Ora, se nós tínhamos ali, talvez, a igreja representada pelos 24 anciãos, nós temos aqui a representação da criação, os animais, que desfrutam, no caso da águia, que desfruta do ar, do céu, digamos assim, e desfruta das águas, porque ela muitas vezes pega os animaizinhos ali, os peixes, enfim. Então, o leão, o boi, que simboliza um animal domesticado, e portanto nós estamos falando aqui da criação que está ali diante do trono e está adorando. Porque Deus não morreu na cruz por meio de Cristo para nos salvar simplesmente. Ali Ele iniciou o processo de redenção de toda a criação, não só do homem. O homem é o principal ponto dessa criação, mas não é o único. Ele vai redimir toda a criação, todo ser criado, não só o homem, e nem todos os homens, obviamente. Tá? Então, a ideia é que toda a criação está ali dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Você imagina, o Leozinho me conhece bem, ele está ali comigo, ele vê as minhas atitudes, e ele sabe e me acusa dos erros que eu cometo. Fala que eu ando falando no celular enquanto dirijo, fala que eu minto, porque eu fico zoando ele de algumas coisas, ele acha que é mentira e ele fala que eu minto. Enfim, ele está vendo. Quando ele vê isso, quando ele me vê, ele não tem a imagem de alguém perfeito. Quando ele crescer, vai piorar. Ele vai ver mais coisas, vai ver mais imperfeição em mim. É natural isso. Mas aqueles que estavam diante do trono de Deus, digamos assim, entre aspas, convivendo com aquela majestade, eles simplesmente estavam ali dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eles simplesmente estavam dizendo: você tem todo o poder, todavia, apesar de ter todo o poder, os teus atos são santos. Não há nada do que ser acusado. Você é glorioso, você é perfeito. Então a imagem, a ideia que nós estamos aqui recebendo de João e que a igreja primitiva recebeu é: aí no chão, aí na terra, há um trono infiel, há um trono perverso, há um trono que julga segundo a sua maldade, mas aqui na terra há aquele que é verdadeiro, que é poderoso, que é santo, e ele julga com justiça. Acolham-se nessa verdade, recebam conforto nisso, não se vendam à mentira. Versículo 6, só para não deixar passar. Lembra que eu falei que a pergunta em Apocalipse, eu quero que vocês frisem isso porque vai ser importante para o resto do livro, a pergunta não é o que é isso, mas o que ele quer dizer. Quando vem aqui no versículo 6, havia 4 seres viventes. Sabe quantas hipóteses foram levantadas para explicar isso? Ontem eu li 21. Eu li 21. Aí o Lincoln até perguntou: então qual que você vai... Eu falei: não, eu vou fazer a 22, a 22ª. Se cada um pode falar o que quer, eu também tenho meus direitos. Não, lógico que não pode, isso é um absurdo. O texto não pode significar para cada um uma coisa. Se está acontecendo isso, entendemos errado o texto. E de fato, muitos entenderam errado esse texto. Tá? Nós precisamos tomar cuidado com isso. A Bíblia, ela fala por si só. Nós não somos chamados a criar hipóteses na Bíblia. Nós somos chamados a transmitir o que ela transmite. Se não está claro o que ela está transmitindo, tira a tua mão disso. Não abra sua boca para falar o que não está sendo dito claramente lá. É melhor não falar nada do que falar o que você não tem certeza, o que não está sendo dito lá. Porque o que está sendo dito lá é verdade. O que você diz não dá para sustentar nem por um minuto. Então, eu não fui chamado, e nenhum cristão foi, para especular sobre as Escrituras. Ela não é um livro especulativo, absolutamente.
Ela é a verdade absoluta de Deus revelada a nós, criação dele. Ok? Então, versículo 9, aqui nós temos um ponto interessante, versículo 9 e 10. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem. E aí o versículo 11 a gente vai ver depois. Bom, versículo 9 e 10 tem uma coisa interessante. No texto original, no grego, nós temos os verbos nesses dois versículos lançados para o futuro, não para o presente. Até então, João estava vendo e transmitindo algo presente, algo que estava acontecendo, algo que estava se desenrolando, que era permanente. Agora, João, versículo 9 e 10, talvez esteja fazendo os seus ouvintes, e agora nós como leitores, pensar que isso é algo de futuro, não que não possa estar acontecendo desde sempre, lá no céu, não é essa a ideia, mas é que é algo que vai acontecer de maneira plena amanhã, no futuro, talvez na consumação, onde toda a criação, onde todos os remidos estarão ali diante do trono, reconhecendo quem é o grandioso Deus que está sentado sobre esse trono. Bom, é interessante então ver isso, mas é interessante ver que a mensagem que João está trazendo é que toda a criação estará remida e estará diante do trono, junta, adorando aquele que poderia tê-la destruído porque ela se vendeu ao pecado. Aquele que resolveu redimi-la porque ele a ama. E aquele que por fim trará novos céus e nova terra, trará a consumação dessa redenção. Lembra que a gente falou sobre isso na cosmovisão cristã? Ela está permeada em toda a Escritura. Tá? Então, versículo 9 e 10 talvez seja uma representação futura. E eu não gostaria, não posso deixar passar, que quando a gente viu sobre os 24 seres viventes, falavam de coroa sobre as suas cabeças. Agora, no versículo 10, fala desses 24 anciãos, tirando a sua coroa e colocando aos pés daquele que vive para todo sempre. Talvez representação de novo da igreja, dizendo, eu coroa? Eu, pequeno, eu que estou vendo a glória do Senhor, eu posso ter coroa? Está aqui sim, eu reconheço, não havia nada de mim, não havia nada de mim, não havia bondade em mim, não havia nada que eu pudesse fazer para que o Senhor se apaixonasse por mim, não havia nada que eu pudesse fazer para que o Senhor desejasse mais a mim. Deus, o Senhor é glorioso, eu só posso reconhecer a sua glória, eu só posso me lançar aos seus pés, eu só posso reconhecer que toda a glória é sua. Talvez essa seja a mensagem para a igreja do século I e a igreja do século presente. Nós precisamos reconhecer que servimos, que fomos chamados, que fomos resgatados por aquele que é o Deus eterno, que vive para todo sempre. Nós precisamos viver esse processo de nos despir, de abandonar a nossa vontade, de abandonar o nosso orgulho, reconhecendo a grandeza daquele que está no trono, reconhecendo que o propósito dele, que o plano dele, para mim, para você, para a história, é maior do que eu posso oferecer. Reconhecendo que ele é tão glorioso, que eu não posso admitir colocar a minha opinião diante dele. Eu só posso admitir colocar a minha reverência diante dele e dizer, Senhor, faça o que quiseres de mim. Senhor, usa-me para levar a tua criação, o teu povo a te adorar e a te perceber, a reconhecer quem tu és. Esse é o propósito pelo qual nós fomos chamados. Esse é o plano de Deus, o Deus que vive para todo sempre, o Deus que é poderoso. Esse é o plano dele para mim e para você.
Se nós sairmos daqui hoje sem entender nada desses símbolos, mas entendendo isso, nós entendemos o capítulo 4, a mensagem central dele para nós. Versículo 11, para encerrar, vai dizer assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Bom, uma vez que nós percebemos isso, nós simplesmente percebemos a grandeza de Deus, nós simplesmente lançamos as nossas coroas, colocamos ela ao pé daquele que vive para todo sempre e dizemos: Tu, Senhor Deus, Senhor e nosso Deus, o Senhor é digno de glória, honra e poder, porque o Senhor criou todas as coisas, e que estão representadas aqui. O Senhor criou todas as coisas, por tua vontade o Senhor as criou, e foram criadas para a tua glória. Nós simplesmente reconhecemos isso e queremos te adorar por isso. Essa é a mensagem para a igreja que está sendo perseguida e que precisava entender que, embora em sofrimento, embora sendo tentada a se abandonar o pecado da perversão sexual, embora sendo tentada a adorar outros deuses, ela precisava perceber que a criação foi redimida por Cristo na cruz, junto com aqueles que creem em Jesus, e ela então vai estar diante do trono na glória futura. Ela vai estar ali adorando aquele que vive para todo sempre. E portanto, nós como cristãos no século 21 precisamos entender que esse Deus quer transformar a nossa realidade. A imagem nossa é de que o João está vendo uma realidade para além da nossa, para influenciar a realidade da igreja fraca diante de um império romano que se acha o maior. Devo dizer para vocês que algo aconteceu na história e nós sabemos da história e podemos concluir ela de camarote. O Império Romano, que era grandioso, poderoso, o maior império que já existiu nesse mundo, ruiu, foi ao chão, nada é mais. Todavia a igreja permanece e permanecerá para todo sempre. Você é parte dessa igreja. Você foi resgatado pelo sangue de Jesus. E você precisa assumir a sua posição, o seu chamado por Deus de ser alguém que transmite a mensagem de Deus para os outros. De que Ele é Senhor e de que Ele tem um povo diante do seu trono e que Ele quer redimir essa criação que Ele ama e se entregou por ela naquela cruz para pagar o preço dessa redenção. Essa é a mensagem do capítulo 4. E no capítulo 5 nós vamos ver então o atributo desse Deus Redentor por meio do Cordeiro. Uma nova imagem, linda, cheia de elementos, que talvez a gente não vai ficar olhando os detalhes, mas que tem uma mensagem central gloriosa e que eu espero que impacte a nossa vida, a nossa forma de enxergar o mundo. Amém?